Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, muita alegria poder nos reunirmos em torno da mensagem edificante do Evangelho de Jesus. O nosso exórdio de hoje tem por tema boa vontade, está no livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E ele começa nos dizendo o seguinte: vede prudentemente como andais. Está em Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. A renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Pequenininho, mas extremamente direto para cada um de nós, né? Tudo começa com aquilo que Jesus nos pede sempre, que cada um de nós possa trabalhar na sua mensagem de amor, a partir desse trabalho edificante que cada um de nós vai traçar na nossa vida. As outras coisas elas vão chegar por mérito e por merecimento. Meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus nesse momento, pedindo a Ele que, através dos nossos irmãos do plano espiritual, possa se fazer presente neste local, preenchendo com sua luz, com seu amor, nos amparando e tocando em cada um de nós. Que cada um de nós possa, na noite de hoje, receber a mensagem do Evangelho de Jesus através do nosso irmão Costa, que os bons espíritos possam inspirá-lo na noite de hoje com essa mensagem, que cada um de nós esteja com a mente e o coração aberto para que essa mensagem possa cair em solo fértil e gerar bons frutos, que ele possa estar presente hoje e sempre nas nossas vidas, e assim seja. Meus irmãos, acho que uns 2 dias atrás eu estava me preparando para fazer a palestra, né? Aí chegou uma mensagenzinha no celular que ele dizia assim: não estou indo lá de sábado, se precisar. Eu digo, vai passar ileso de jeito nenhum. Se estiver aqui, vai trabalhar. Né? Então, assim, mais uma vez a gente tem a grata alegria poder estar recebendo nosso irmão Costa aqui, né, com um tema que é bastante relevante para a vida de todos nós, a questão do perdão. Então, perdoar 70 vezes 7, né, assim como Jesus nos ensinou. Como é que nós fazemos isso? Então, meu irmão, fique à vontade, a casa sempre foi sua. Queridos irmãos, queridas irmãs, nas 3 dimensões da vida, a material, a espiritual e a virtual, a você que está conosco, muito boa noite. Que a paz do Cristo renove em nós a certeza de que a grande felicidade da vida consiste em amar servindo e servir amando. Muito boa noite e muita paz. A nossa conversa de hoje vai tratar sobre um ensinamento de Jesus extremamente importante, mas muitas vezes
tão difícil de colocarmos em prática, que é a questão do perdão. E Jesus nos orienta a perdoar 70 vezes 7. Opa! Bom, mais tarde faz essa conta. Mas onde vem essa palavra perdão? A palavra, etimologicamente, na origem da palavra, ela vem do latim perdonare, que significa conceder graça e indulto a alguém. Significa perdoar, desculpar alguém por alguma falta cometida. E ao longo da história da humanidade, essa questão do perdão nem sempre foi tão fácil como hoje é. E ele depois explica por que hoje é fácil perdoar. Na história da nossa humanidade, nós tivemos espíritos ainda muito densos, muito pesados, com pouco conhecimento moral. Se havia o conhecimento intelectual, mas o conhecimento moral ainda está muito embrutecido, porque as pessoas, vamos pensar aí, lá na idade da pedra lascada, era a necessidade da sobrevivência. E aí, se só tinha um carneiro para duas aldeias, uma iria brigar com a outra e matar a outra aldeia para poder ter a sua comida. Então, era a necessidade de sobrevivência que falava mais alto. Não tinham ainda aquelas pessoas daquela época, os espíritos que estavam encarnados naquela época, o discernimento moral de compreender essa essência de Deus como causa primeira de todas as coisas, de trazer Deus como Pai de todos nós, que efetivamente nós somos irmãos. O tempo vai passando e as pessoas foram evoluindo em conhecimento, se moral nem tanto assim, mas pelo menos houve alguns avanços. E começou-se a desenvolver a ideia de Deus, né? Mas não de um único Deus. Então, tinha Deus para tudo. Tudo aquilo que o homem não conseguia compreender ou explicar, dizia que era um Deus, atribuía a ele a condição de Deus. E muitas vezes criava figuras, é o caso de Baal. Quem assistiu o filme Sansão e Dalila, é bem mais antigo, né? Isso aqui é para eu só. Vocês aqui é tudo novinho, né? Isso aqui também não, vocês são tudo novinho, ninguém assistiu Sansão e Dalila, né? Quando havia um culto lá, uma imensa estátua com a barriga, com fogo dentro dessa barriga, né? Que era o deus Baal, e as pessoas cultuavam aquilo. Então foi se criando, de acordo com a cultura, de acordo com o país, foi se criando deuses, deuses e deuses. A Grécia tinha seus deuses, os romanos tinham seus deuses, os egípcios tinham seus deuses, e assim foi se desenvolvendo. Mas um povo começou a desenvolver a ideia de que só existe um Deus, né? Que é a ideia do monoteísmo. Só existe um Deus que é Pai. Só existe um Deus que é o grande Pai. E por acreditar nesta ideia de um único Deus, aquele povo foi muito perseguido, né? Foi muito perseguido. Agora, como é que era a compreensão daquele momento? Ainda era uma compreensão muito rudimentar, muito, usando outro termo, muito pequeno conhecimento que se tinha de Deus. A imagem que se tinha de Deus, ou a ideia que se tinha de Deus, era daquele Deus que castigava, que tinha raiva, que se irava com o povo, que se o povo fizesse uma coisa que ele não gostasse, ele matava o povo, né? Era essa ideia de Deus, daquele povo lá, do povo hebreu. Lembra do Êxodo, quando os hebreus saíram do Egito, né, e atravessaram o Mar Vermelho e passaram 40 anos andando no deserto? Durante aquele período, Moisés consolidou, fortaleceu a ideia de que só existe um Deus, só existe um, né? E Moisés traz essa ideia de maneira muito clara e tal. Mas mesmo assim, aquele povo ainda era muito resistente
diferente e muito duro. A linguagem da violência, a linguagem do desamor ainda era muito forte para aquele povo. E aí, quando Moisés sobe o Monte Sinai, o que eles fazem? Juntam as quinquilharias de ouro que tinham e constroem um bezerro para adorar como se fosse um Deus. São questões assim que podem ser questionáveis, são, verdadeiramente são, não é bem o nosso foco, mas é importante a gente trazer essa perspectiva para contextualizar, para compreender qual é o pensamento daquele povo e qual é o pensamento que a doutrina espírita nos traz. Mas vamos em frente. Depois de Moisés, vem os profetas, vários profetas, juízes, reis e por aí afora, né? Entre eles Salomão, e chegamos a Jesus, comprovando, e Jesus vem trazer a mensagem, olha só, e confirmar o que Moisés havia dito: só existe um único Deus, não há outro Deus, né? E esse Deus é a expressão mais pura do amor. O Deus que Jesus nos apresenta é aquele que ama incondicionalmente, é aquele que tem um amor tão grande por cada um de nós, né? E esse amor vai se revelar nas muitas oportunidades que a gente tem para sermos também melhores, a cada dia, a cada instante. Muita gente não compreendeu isso, e aí a questão moral, o conhecimento moral ainda estava meio baixo, meio rudimentar, né? E Jesus foi crucificado, né, como uma forma de exemplo para os outros não seguirem aquela ideia daquele Deus de amor. Por que isso? Porque se seguisse a ideia do Deus amor, não precisaria dos sacerdotes do Sinédrio que apresentavam um Deus que se vinga, um Deus que é cheio de defeitos humanos, né? Aquela ideia de que não, Deus é a imagem e semelhança do homem. É o exemplo que eu faço aqui, é a inversão, né? E essa ideia que se fazia de Deus, Deus é a imagem do homem. Quando Deus que se vinga, que tem raiva, que se orgulha, essas coisas pequenas que são nossas que a gente atribui para Deus. Mas aí, em 1857, surge uma nova maneira de pensar, com aquilo que nós, espíritas, reconhecemos como o Consolador que Jesus, lá no Pentecostes, na festa de Pentecostes, promete, quando Jesus vai nos dizer: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um Consolador, né, que lhe abrirá as portas do conhecimento. Ou seja, que será a chave para conhecer as coisas que eu falei agora, mas que vocês não são capazes de entender. Mas esse Consolador virá e responderá todas as coisas. Então, em 1857, surge, pela mediunidade, pelo trabalho incansável de Allan Kardec, um negócio chamado Espiritismo. E aí, aqui a gente começa a fechar alguns pontos que eu abri lá atrás. Por que eu digo que aquele povo ainda tinha uma ideia muito grosseira de Deus? A doutrina espírita vem nos esclarecer de que Deus vem confirmar que só existe um único Deus, vem confirmar Jesus que esse Deus é a expressão máxima do amor. E a doutrina espírita o que traz de novo? Porque a gente muitas vezes pergunta: quem é Deus? E aí começa Deus é amor, Deus é justiça, Deus é isso, aquilo, outro, tal. E a gente não se percebe que quando a gente faz essa pergunta, quem é Deus, a gente está dando a Deus a condição de um homem, de uma pessoa. E aí a doutrina espírita vai fazer uma pergunta que parece só uma bobagem, uma troca de nome e palavra, não é. A doutrina espírita vai perguntar: o que é Deus? E aí a espiritualidade vai nos trazer a resposta de que Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Lógico, aí vai trazer os atributos, está lá no livro dos Espíritos, né, que todo mundo pode consultar. O que tem tudo isso que ele disse até agora com perdão? É que, quando nós imaginamos
que se Deus é a inteligência suprema, é também a justiça suprema. E sendo essa justiça suprema, é aquele máximo que a gente consegue ter a ideia do que é máximo, é top, não dá para passar dali, o nosso conhecimento não chega a tanto. Certamente tem muito mais, além da nossa capacidade de pensamento, tem muito mais. Mas a gente ainda não é capaz de compreender essas coisas que estão para muito além da nossa capacidade, da nossa compreensão. Então, Deus sendo essa inteligência suprema, é também a justiça. Sendo a inteligência suprema, é também o amor na sua plenitude. E que amor é aquele que não perdoa? Conta-se que certa vez chegou na casa de Chico, lá na casa da prece, uma mulher, muito aperreada, coisa e tal, e chegou: Chico, eu estou com um problema muito sério, porque eu casei com uma desgraça do marido, e essa peste toma um porre de manhã, um de tarde e um de noite. A vida é só para beber. Aí, Chico, o que eu faço com esse homem, Chico? Perdoe, minha filha. Mas eu já perdoei, Chico. Quantas vezes eu tenho que perdoar esse homem, pelo amor de Deus? E Chico ficou pensando naquilo, e a mulher foi embora, coisa e tal. À noite, Emmanuel conversando com Chico, disse: Chico, é perdoar 70 vezes 7, como Jesus ensinou. E aí, tá certo, é perdoar 70 vezes 7. Não, antes, perdão, deixa eu só retomar aqui a história. Quando o Chico disse para a mulher: perdoe, não, é 70 vezes 7, foi o que Jesus ensinou. Né? Então, perdoe. Mas meu irmão, olha, vou fazer as contas. Eu sou casado com ele há 3 anos, dá 365 dias cada ano, vai dar 1.000 e tarará, 3 vezes por dia, vai dar 3.000 e não sei quantas vezes que eu já perdoei. E agora? Chico ficou pensando nisso à noite, conversando com Emmanuel disse: Chico, é 70 vezes 7 cada erro. E aí, no outro dia, a mulher chegou lá e Chico chamou ela e disse: filha, perdoe, continue perdoando, 70 vezes 7 cada erro. Então não termina nunca, Chico. Mas não, ele foi: perdoe. E por que o que essa historieta nos traz de ensinamento? É que o perdão não é algo que você conquista da noite para o dia. É um exercício diário de perdoar. E muitas vezes nós pensamos apenas no perdão para o outro. Pensamos: mas eu tenho que perdoar fulano, então eu tenho... E aí quase a gente pensa: eu tenho que perdoar fulano, e pensa 10%. 90%, né? A fulano podia me perdoar. Ou seja, eu preciso ser beneficiado, mas não posso beneficiar para o outro. E, infelizmente ainda é a nossa visão tanto quanto tacanha. Mas aí, quando a lição que Emmanuel nos traz ao dizer que é 70 vezes 7 cada erro, é porque o perdão é um exercício constante. E só consegue verdadeiramente perdoar a pessoa que exercita. Por exemplo, você vai correr uma maratona São Silvestre no final do ano lá em São Paulo. Você nunca correu na vida, nunca fez nada, né? Fez exercício físico igual a mim, né? Que anda com uma melanciazinha particular. Aí vou chegar lá e vou botar um tênis, um jogging e vou lá correr. Eu vou sair do canto, né? 100 metros na frente, eu já estou com 3 palmos de vida de fora, sem sair do canto. Mas quem vai ganhar a corrida? Aquele que se preparou melhor, que foi todos os dias treinando. O perdão também é esse mesmo processo. Mas o que é realmente perdoar? O que é verdadeiramente perdoar? Perdoar, meus irmãos, é você, se você se sentiu ofendido com alguma coisa, é você chegar à condição de que, poxa, fulano me ofendeu. Mas quantas vezes eu ofendi fulano? Com atos, com palavras, com pensamentos.
Quantas vezes eu ofendi outra pessoa e quantas vezes eu voltei para me desculpar com a outra pessoa. A gente gostaria muito que as pessoas viessem até nós pedir perdão pelas ofensas que nos causaram. Mas quantas vezes nós temos pensado em nós buscarmos esse perdão? Mas aí nessa parte desse exercício tem algo que é muito mais importante. Ninguém consegue perdoar o outro se não conseguir perdoar a si próprio. Mas como é que eu me perdoo a mim mesmo? Porque quando a gente perdoar a si próprio, se a gente comete um erro e reconhece tal erro, deu o primeiro passo para esse perdão. Poxa, eu errei. Mas só dizer eu errei não serve, não vale muita coisa. É importante, mas não é tudo. Qual é a atitude então? Eu errei, eu preciso corrigir. E como é que eu corrijo? Primeiro, reconhecendo de que eu tenho minhas limitações, que eu não sou perfeito. De que perfeito só Deus. Apenas Deus é perfeito. Eu sou ainda imperfeito, eu estou em caminho de melhoramento e transformação. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos observar que quando essa dimensão do auto-perdão é você, poxa, eu errei, mas eu posso corrigir. E se eu posso corrigir, eu tenho que ter a atitude de corrigir meu erro. Eis o auto-perdão. Porque quando se a gente ficar só se lamentando por algo que foi feito, a gente não sai do canto. A gente começa a criar uma bola de vidro e se enfiar dentro desta bola de vidro como se todo o mundo, o meu universo, se resumisse apenas àquele espaço. Se perdoar é compreender de que eu posso corrigir os meus próprios equívocos e posso seguir em frente. E devo seguir em frente. Porque se eu ficar, eu errei, eu falei mal de fulano de tal. Como é o seu nome? Zuleide. Zuleide. Falei mal de Zuleide. Eu fiz errado. Eu fiz errado. Nunca mais eu faço com Zuleide porque eu fiz errado com ela. Não estamos corrigindo o problema. Tenha honestidade, assuma o erro, peça desculpas. Se prejudicou de alguma forma, peça perdão. Mas fulano me perdoou. Bom, aí é responsabilidade do outro. Eu fiz a minha parte. É muito importante a gente ter essa compreensão. Porque quando a gente alcança essa perspectiva do perdão, do auto-perdão, eu começo também a ter facilidade, não sei de facilidade, eu tenho mais traquejo para perdoar o outro. E quando a gente vai perdoando, vai praticando esse exercício, nós vamos ganhar São Silvestre de que eu não preciso perdoar. Porque se o outro erra, eu também erro. E quando eu compreendo isso, que eu sou tão pecador, tão errado quanto o outro, então eu não posso criticar o outro, eu não posso apontar o dedo para o outro se tem 3 dedos apontando para os meus próprios erros. Isso é a grande dimensão do perdão. E aí, que dimensão tão bela é essa? Libere, por favor. Que dimensão tão grande é essa de perdoar, que nos permite entender um dos momentos mais belos relatados da vida do Mestre. Um dos momentos mais belos, quando trazem a Jesus numa praça pública lá da Jerusalém, ou da Galileia, por ali. Jesus estava na praça, escrevendo com o dedo na areia. E os doutores da lei, o povo do Sinédrio, os homens de poder da época, trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério. Parêntese, engraçados. Só a mulher que é adulterada, né? O bonitão lá tinha problema nenhum. Estava todo fofo, né? Só a mulher que estava errada. Mas então trouxeram aquela mulher. E para tentar Jesus, lhe perguntaram: mestre, esta mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la. E tu, que dizes?
E Jesus ficou na dele. E aquela turba, aquela multidão de gente foi aumentando, né? Foi juntando. E eles insistiram: mestre, esta mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda que a gente apedreie, chegar em praça pública e mate ela de pedrada no meio da praça, para servir de exemplo. E você, o que diz? E ele levanta a vista e diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ora, quando ele diz isso, os mais velhos começam assim, ó. De fininho, vai saindo e vai saindo. Os mais velhos, depois os outros, e até os mais novos também saíram. Qual a grande mensagem que Jesus nos traz nessa perspectiva? Quem sou eu para julgar o outro? Porque os mais velhos que tinham mais pecados, mais erros, foram primeiro a cair em si. Meu Deus do céu, como é que eu vou apedrejar essa mulher se eu faço uma besteira? Se eu mesmo já estive ali adulterando, né? Não na condição de mulher, mas estive lá no meio da situação e tantas outras situações. E até os mais novos, que tinham menos erros, também reconheceram. E aí vem a grande lição que Jesus nos traz. É que quando ele olha em volta, não tinha mais ninguém, só ele e aquela mulher, a mulher chorando no meio daquela praça. Jesus pergunta: mulher, onde estão os que te acusavam? Não sei, Senhor, foi embora. Ninguém te condenou? Eu disse: não, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. E olha que coisa linda, né? Jesus tinha e tem a compreensão plena do que é perdoar. Você cometeu um erro? Cometeu. Eu não tenho o direito de julgar ninguém, de apontar o dedo para ninguém. Mas eu preciso, se eu puder, eu posso orientar. Porque eis a segunda dimensão do perdão. Uma coisa é você dizer eu perdoo, de dentro para fora. Outra coisa é você dizer eu perdoo, convicto, com a consciência em paz, e que aquele não me incomoda mais. Mas existe um algo mais, que é o de orientar a pessoa. Às vezes com uma palavra de carinho, com um afago, coisa e tal. E quantas vezes a gente consegue reerguer a pessoa. Porque a pessoa, ao ter consciência que cometeu um erro, a primeira coisa que ela faz se torna envergonhada. Né? Toma consciência, aí aquela vergonha, coisa e tal, e um afago, um carinho, né? Um reconhecimento amoroso de que ele pode fazer diferente. E que o exemplo também vai auxiliar para que essa pessoa se transforme. Né? Então é muito isso. Perdão não é apenas dizer que eu te perdoo, mas é ter a atitude de fazer renascer a chama do amor por aquela pessoa. Fulano é violento, fulano é ruim, e tal. Fulano tem problema, sim, está certo. Mas eu também tenho os meus. Porque, em geral, a gente se coloca sempre na condição do coitadinho, da vida, do coitadão. A gente não observa também, muitas vezes, as atitudes que nós tomamos ao longo da nossa existência. O que eu estou fazendo? É muito para pensar assim: o que eu estou fazendo que não está legal? O que eu preciso corrigir? É um exame de autoconsciência. O Evangelho segundo o Espiritismo, né, vai nos dizer lá nas instruções dos Espíritos, no item 14, que diz: quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhe não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí temos um dos ensinos de Jesus, que mais vos deve percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai estas palavras de misericórdia com uma oração tão simples e tão resumida e tão grande das aspirações que Jesus nos ensinou. Ora, vamos dar uma analisada aqui lá no Pai Nosso, né? O que ensina Jesus lá no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que a gente está dizendo aí? Deus,
perdoe os meus erros na mesma medida que eu sou capaz de perdoar o erro do outro. E aí, eu já estou realmente compreendendo e perdoando o erro do outro? Se eu não consigo ainda perdoar o erro do outro, como é que eu estou pedindo perdão a Deus pelos meus próprios erros? Né? Outro momento muito interessante de perdão, quando Jesus, sendo perseguido pelos soldados do Sinédrio naquela noite, né, Pedro toma a frente, mete a mão na espada e ataca um dos soldados chamado Malco e corta-lhe a orelha. E Jesus Pedro embainha com a espada. Aí vai lá, toca a orelha de Malco e a orelha ficou curada. Agora, Jesus poderia muito bem dizer: meta lá a espada, me defendam, me protejam. Não. Embainha com a espada. Ou seja, é um momento de ensinar que não é pela violência ou pelo revide, por devolver ao fulano fez isso comigo, eu vou fazer do mesmo jeito ou pior, que é para sentir o que eu senti, para sofrer o que eu sofri. É muito da nossa tendência, muitas vezes muito humana. Mas há um momento sublime relatado no Evangelho, né, que é do alto da cruz o Mestre dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus reconhece a condição daqueles homens que estavam naquele momento, naquela turba, a condição de que eram pessoas ainda embrutecidas pelo ódio, pelo rancor, pela vingança, por valores morais muito pequenos, sem muita perspectiva, sem muita noção. E Jesus reconhece isso e solicita e pede a Deus que perdoe isso, porque eles eram infantis do ponto de vista espiritual e da condição espiritual de Jesus. Eram apenas pessoas infantis que achavam que fazendo aquilo estavam fazendo um grande feito. E quantas vezes nós, no nosso dia a dia, temos feito coisinhas que a gente acha que é um grande feito para se vingar de fulano e tal, para criar dificuldades para ciclano, para fazer esse fulano ou ciclano passar por algo que eu também passei. Quantas vezes nós temos nos esquecido do exemplo, por exemplo, de Chico Xavier. Quantas vezes Chico foi caluniado, Chico foi achincalhado, quantas vezes Chico não foi, colocado como o sujeito mais torpe da sociedade. Quanta perseguição Chico não sofreu por conta da sua fé. E nunca, jamais, Chico fez qualquer movimento para revidar qualquer tipo de comportamento desse. Vamos pensar, por exemplo, em Madre Teresa de Calcutá, que a sua própria ordem chegou a querer expulsá-la, porque ela tomou a defesa dos pobres, dos estrupiados, dos famintos, dos feridos, dos doentes. Né? E isso tem se repetido ao longo do tempo com muita gente que assume o amor como um caminho, como um farol de vida. E um dos pontos, um dos botões que liga que o amor é capaz de ligar é o botão do perdão. Mas aí, meus irmãos, tem um outro perdão que Jesus nos ensinou, que é fundamental para a gente compreender um passo, o outro passo e o outro passo, desses 3 passos. O primeiro passo, e Jesus nos orienta: amai os vossos inimigos. Opa! Aí o negócio engrossa o caldo, porque amar o inimigo, fulano fez mal, falou de mim, me criou situações difíceis para mim, e Jesus quer que eu ame essa pessoa, como é que pode? Acontece que se eu for devolver para a pessoa as mesmas coisas que ela faz comigo, o que eu estou fazendo?
eu estou querendo apagar um incêndio jogando gasolina. Ora, quando nós somos capazes de, mesmo na adversidade, mesmo no problema, a pessoa fala mal de mim, me cria situações, faz um monte de coisa para me prejudicar. E aí, se eu consigo, diante daquela situação, muitas vezes eu passo dificuldade mesmo, e até dificuldade financeira, de fome mesmo, já vi casos assim, e a gente o que faz? Para e pede a Deus por aquela pessoa. Aí um adágio popular que eu disse há pouco tempo aqui para ela: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A oração, a prece verdadeira, não é você repetir palavras sem sentidos, não, é conversar com Deus mesmo, sabe assim, conversar diretamente com Deus, uma conversa franca, honesta, né? E aquela energia que você está produzindo, aquilo vai pouco a pouco chegando àquela pessoa a quem você está buscando. Porque na verdade, quando a gente faz uma prece para alguém, a gente está buscando ajudar essa pessoa a se encontrar, porque momentaneamente ela se perdeu do caminho e começa a ter outros comportamentos, outros tipos de coisa que são completamente distantes daquilo que deveria ser. Então, a nossa oração, a nossa prece, ela vai assim, aquele pouquinho, aquela gotinha de água que a cada dia vai inundando, e chega um momento que essa água vai possibilitar essa transformação da pessoa. Muita gente acredita em milagre, muitas vezes vão até alguns templos e botam lá um monte de dinheiro para comprar um milagre. Né? Muitas pessoas querem comprar um milagre. Mas o milagre, gente, não acontece que o milagre, na verdade, seja uma transgressão da lei de Deus. Que a lei de Deus é igual para todo mundo. Deus não tem uma lei para um, uma lei para outro, não. A lei é igual para todo mundo. Então, um milagre seria fugir dessa lei. E aí, o que acontece? Se a gente quer um verdadeiro milagre, um milagre de verdade, é a nossa própria transformação, é o nosso melhoramento. E a prece que a gente faz por alguém, a energia que a gente gera vai chegar até alguém. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Pode durar muito tempo? Pode. A gente não pode desistir. Você já imaginou se Jesus, na primeira dificuldade, tivesse desistido? Né? Como nós estaremos hoje? Já imaginou se Chico Xavier, no primeiro garfo que ele levou na barriga, desistisse de falar que via espíritos, que conversava com espíritos? Se ele tivesse desistido, como estaríamos hoje? Já imaginou se Zé Arigó, que curou tanta gente e não conseguiu curar o próprio filho, tivesse desistido? Quantas pessoas teriam ficado sem o carinho daquele atendimento? Peraí, Zé Arigó curou, ele fazia cirurgia espiritual, né? E muita gente recebeu atendimento, mas o filho dele, que tinha um problema na coluna, não curou. E aí, como é que pode, né? Não tem justiça, né? O filho, não, é que o filho, na existência anterior, tinha feito umas besteirinhas e precisava passar por aquela situação para aprender a valorizar as dádivas de Deus. Né? E aí, meus queridos irmãos, quando pensamos nessa dimensão de perdão e nessa ideia de amar os nossos inimigos, nós vamos entender que eu preciso perdoar o meu inimigo. Porque nós temos, em geral, todos nós temos um grande inimigo e um grande inimigozinho que a gente vai criando ao longo da vida. Quando a gente começa a compreender essas coisas e a compreender o exemplo de Jesus, os inimigozinhos a gente vai eliminando pelo bem, porque a gente vai começando a buscar corrigir, a pedir perdão, a compreender a outra pessoa, coisa e tal. Agora tem um grande inimigo que esse é o que mais precisa a gente derrotar. E esse precisa ser derrotado mesmo.
nós alimentamos todos os dias, chamado orgulho. Não vou falar com ele de jeito que eu vou me rebaixar. Alguma coisa está errada. Comigo! Não é com Henrique, não. É comigo. Então, o grande inimigo que eu preciso vencer é o orgulho. Porque os outros é meu inimigo, então é minha. Então sou eu que estou criando a inimiga. Porque o fulano não quer falar comigo. Sim, se o fulano não quer, é problema dele, mas eu quero. Não, fulano não gosta de problema de fulano, eu gosto de fulano. É a nossa atitude. Acontece que quando eu gosto de fulano, eu amo fulano, fulano não gosta de mim, o meu exemplo de amado rapaz, tem um negócio diferente ali, está de um jeito diferente, assim, mais cândido e tal. Eu começo a pensar diferente. Conta-se que um casal novinho, né? Um casal de japoneses, chamado João e Maria. E se amavam muito, muito mesmo. E resolveram casar-se e casaram. Mas foram morar na casa da sogra. Opa, alguma coisa já começou a dar problema, né? E a sogra amava muito o filho. E via na nora uma inimiga, que é conhecida a mulher que tirou o filho dela, né, de perto da companhia do domínio dela. E as duas viviam às turras, querendo se matar uma a outra todos os dias. E as duas viviam se pegando por e tal. Um dia, aquela jovem já não aguentava mais aquela coisa toda, ela vai procurar uma pessoa que mora afastada da cidade, um raizeiro, e pede a ele um veneno que pudesse matar a sogra. Eu quero um negócio que eu possa matar a minha sogra, eu preciso me ver livre dela, mas eu não posso perder meu marido. E ninguém pode desconfiar que fui eu que matei a mulher. Não, eu tenho o raizeiro, você tem o remédio exato que você precisa. Está aqui, esse pozinho aqui, você vai levar e você vai todos os dias botar uma pitadinha no suco, no café, no almoço, tudo que ela beber, você bota uma pitadinha. E ela vai morrer de pouquinho em pouquinho, e com isso você não vai ter problemas. Vai funcionar. Agora só vai funcionar se, para as pessoas não desconfiarem que foi você, se você começar a tratar a sua sogra, começar a tratar com carinho, com amor, faça as coisas para ela, mesmo que ela não goste, que ela não queira, mas faça para ela com amor, com carinho, trate ela bem, cuide dela, mesmo que ela não queira, mas faça. Porque aí todo mundo vai dizer, nossa, como aquela menina ama aquela sogra, e aí quando a sua sogra morrer, ninguém vai lhe culpar. E assim a moça começou a fazer. Né? Nos primeiros dias foi difícil, né? Mas ela mesmo assim sorria, bom dia minha sogra, como é que está a senhora hoje? Deixa eu pentear seu cabelo. Sai para lá, deixa eu nojenta. E aí conversa com o todo, um tanto desse. Mas ela continua insistindo, eu tenho que matar essa danada, mas ninguém pode desconfiar que sou eu que estou matando ela. E no dia seguinte, todo dia ela botar um pouquinho de pó na comida da velha, né? Deixa eu pentear os seus cabelos. E pouco a pouco a sogra foi começando a ceder. Aos pouquinhos, né? Passaram alguns riscos e tal, lá em cima essa piada, né? Não, deixa eu fazer comida, hoje o almoço eu que faço, deixa eu passar a sua roupa. E cuidou ela com muito carinho, penteava o cabelo, passava perfume, e a sogra começou a mudar. Começou a se transformar, e aquela relação foi mudando de uma relação de ódio, né, para uma relação mais harmoniosa. A sogra passou a aceitar e a menina começou a enxergar a sogra com outros olhos também. Passados 3 meses, a menina vai desesperada naquele raizeiro, dizer, pelo amor de Deus, me dê um negócio para cortar o efeito do veneno que eu estou dando, que eu dei para minha sogra, porque eu não quero que ela morra mais não. Ela é uma santa, é uma mãe que eu tenho, eu amo ela demais, ela me ama e a gente se dá bem, e eu não quero que ela morra não. Aí o raizeiro também foi para ficar tranquilo.
O que você levou foi a erva doce. O que mudou foi a sua atitude em relação a ela. Esse é o grande ensinamento. O que transforma uma relação de ódio e de tumulto, senão a nossa atitude de querer mudar? E quando a gente muda, por mais difícil que no início possa parecer que a outra pessoa perceba, uma hora vai perceber. Ah, mas demora tanto, eu queria que fosse hoje, ou ontem, ou antes de ontem. Gente, na vida, tudo tem o seu curso, nada dá pulo, nada dá salto, tudo segue um processo, sabe? Então, todo dia, ame, sem esperar que a outra pessoa me ame, não importa se não ama, se não é o problema dela. Mas eu quero bem, eu quero que a pessoa tenha o melhor, mesmo que todos os dias a pessoa me dê uma facada pelas costas. Mas eu continuo desejando e vibrando para que essa pessoa esteja melhor, esteja bem. A cada dia eu vou fazendo isso. E a nossa atitude vai começando a transformar, a mostrar para a outra pessoa que nós não somos a coisa ruim que ela enxerga. E a visão começa a transformar-se também. Foi o que aconteceu àquela sogra. A atitude da nora, mesmo que tivesse um objetivo aí, né, meio estranho, mas a atitude da nora foi transformando-se junto com a da sogra, e as duas acabaram se encontrando como duas irmãs verdadeiramente, né? E aí cabe a nós, a cada um de nós, todos os dias também, buscar essa transformação, buscar esse momento de que nós podemos e devemos, a cada instante, buscar, sem se preocupar se alguém vai reconhecer, se não vai. Não, o problema não é esse. O problema é que eu esteja fazendo o que melhor eu possa fazer para estabelecer uma relação harmoniosa, uma relação de paz com o outro. Porque aí eu vou voltar a usar o adágio popular. À medida que eu vou fazendo todos os dias, é a água mole que vai furando a pedra dura de pouco em pouco, né? Então, quando nós falamos de perdoar os inimigos, precisamos verdadeiramente perdoar, de verdade, de chegar ao ponto de compreender que não, isso aqui não me incomoda mais. Mas o mais importante, primeiro é o exercício que eu falei na questão da corrida, é o perdoar, mas em seguida é compreender que você não precisa perdoar porque você não se ofende com mais nada. E isso, qual é a diferença que faz na nossa vida? É a paz verdadeira que nos traz. E, gente, não há dinheiro no mundo inteiro, juntando todos os dólares que existem no mundo, não paga 1/10 da paz de espírito, da paz de si mesmo, que a gente consegue alcançar quando a gente compreende que o perdão é essa chave que vira para melhor a nossa vida. Perdoar verdadeiramente não é da boca para fora, mas é perdoar nas atitudes, porque é a minha atitude que vai mostrar para o outro de que eu mudei. E se o outro quiser mudar, também pode. Jesus, então, o tema da nossa palestra hoje, né? Perdoar 70 vezes 7. O que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou que todos nós somos capazes de perdoar. E perdoar também é primordialmente uma outra palavra que é fundamental na nossa vida. Perdoar é amar. Não o amor de corpo, mas o amor do irmão que quer o melhor para o outro. Mesmo que o outro ainda não queira o melhor para mim. Mas quando eu quero o melhor para o outro, pouco a pouco, daqui a pouco, eu também perceberá que eu também deve querer o melhor para mim. Porque eu acabo me tornando uma pessoa tão boa para ela, que ela, nossa, se eu for tão boa para mim, eu sou tão esquerdo, então eu vou ser direito. E assim a gente vai caminhando juntos. E ao caminharmos juntos, nós caminhamos na estrada luminosa que Jesus nos ensinou. Perdoar
na mesma medida em que nós somos capazes de perdoar o outro. Não exija perdão de ninguém, se você ainda não foi capaz também de primeiro ter a atitude que você quer o outro, que você tem atitude para com o outro. Aquilo que eu quero do outro, primeiro eu preciso fazer. E o primeiro passo para construir isso é a caminhada pelo perdão. Muita paz e muito obrigado a todos vocês. Temos, irmãos, agradecer a disponibilidade de sempre do nosso irmão, agradecer pela mensagem que nos traz a importância, né, de que a gente possa entender o que é que o Cristo espera de nós, né, quando se fala em perdão. Entender que todas as lições que nos foram entregues por Ele nos direcionam para isso, né? Para que a gente possa viver naquilo que Ele desejava para nós, no amor, no perdão, na caridade. Então, muito obrigado. Mais dessa vez, sinta-se à vontade, quando quiser voltar, a casa continuará sempre sua. E convidar todos para que nós elevássemos o nosso pensamento a Deus em agradecimento por esse momento, desejando que a providência divina alcance aos nossos corações, que nós possamos ter uma semana abençoada, tranquila, que as nossas dificuldades possam ser entendidas como oportunidades para que nós possamos exercitar os ensinamentos do Mestre Jesus ao longo da nossa jornada. Que os nossos irmãos desencarnados que aqui encontram-se hoje possam reiterar na mensagem do Evangelho de Jesus aquilo que for necessário para a continuidade de sua jornada. Que eles possam receber da espiritualidade o carinho, o amparo necessário para que possam seguir em frente. Pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe, que toque os nossos corações e que possa nos conceder o entendimento para que possamos colocar em prática tudo aquilo que nos foi ensinado na noite de hoje através do seu Evangelho de amor e de consolação. Pedir a Ele que se faça presente junto a nós, hoje e sempre, que assim seja. Tchau, pessoal.